Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, em primeiro lugar, feliz ano novo, 2025. Traga muitas coisas boas e, para o que nos interessa aqui, muitas boas leituras, ótimas leituras pela frente. Esse fim de ano foi uma correria, novembro e dezembro foram meses bem cheios, tinha fim de semestre, eu enviei uma versão da minha tese inteira, completa para minha orientadora, estou esperando o feedback agora dela para passar para as revisões, mas enfim, isso também está indo para a reta final, entreguei uma tradução, enfim, tava assim, uma correria e não consegui aparecer por aqui, então este vídeo é para colocar as coisas em ordem, vídeo de leituras de novembro e dezembro e livros novos, também tem uma pilha bem legal ali. Logo depois disso eu vou voltar com o vídeo de favoritos de 2024 também. Talvez vocês estejam percebendo, tem uma gripe em andamento também. E é isso, vamos para as leituras. Um mês estranho de leituras, 2 meses estranhos de leituras, mas algumas coisas bem legais aqui também. Começando com um livro que se tornou um dos favoritos, vocês vão ver ele no próximo vídeo com certeza. Tá aqui o Cassandra at the Wedding, da Dorothy Baker, então né, Cassandra no casamento. Achei divertido, achei triste, achei cativante. A gente tem 2 irmãs gêmeas aqui que são muito próximas e que se tornaram muito próximas também porque a mãe faleceu, elas têm pai ainda, tem uma avó, mas uma delas está na faculdade, as 2 foram juntas a princípio e tiravam muita força uma da outra ali, até que uma delas decide ir para outro lugar e fazer outras coisas e de repente quer se casar. A irmã que ficou, que se sente no fundo abandonada, vai voltar então para casa para esse casamento e as coisas vão se desenrolar a partir daí. Então a gente tem esse reencontro familiar com essa coisa de limpar a roupa suja, de colocar tudo em ordem. A gente tem perspectivas diferentes, então a gente acaba entendendo um pouco da perspectiva de cada uma delas. É um livro assim, não são, como que eu posso dizer isso sem dar muitos spoilers, mas são pessoas que estão passando por um momento ainda de formação e acho que a gente não pode esperar atitudes maturas dessas 2 irmãs. Mas gostei muito desse livro, me deu aquela vontadinha de ler mais de novo no momento que eu não tava ali lendo muita coisa, enfim, pelos motivos que eu já expliquei. E recomendo bastante, acho uma pena a gente não ter esse livro publicado, traduzido aqui no Brasil, fica a ideia no ar aí, é um livro muito gostoso, assim, muito querido pra mim. Depois disso eu fiz uma espécie de uma releitura, na realidade eu li o livro em português antes e agora eu li em alemão, que é o Die verlorene Ehre der Katharina Blum, do Heinrich Böll, A Honra Perdida de Catarina Blum. A gente tem uma tradução já publicada aqui no Brasil, pela Carambaia, com tradução da Cibele Paulino, que eu recomendo muito também. Eu reli agora em alemão, porque eu li com uma das minhas turmas de literatura e foi bem legal, foi uma experiência ótima reler, é a primeira vez que eu leio em alemão também. É um livro que eu continuo gostando tanto quanto eu li da primeira vez. Esse aqui é um livro escrito na época que a Alemanha estava dividida, é um livro também sobre essa divisão. A gente tem uma moça, que é a Katharina Blum, que acaba sendo incluída ali num processo policial, uma investigação, por ter passado a noite com um homem que é suspeito de terrorismo. E a maneira com que ela é levada para esse espaço, que a honra dela começa a ser ferida e principalmente o tratamento da imprensa, né? É muito um livro sutil, muita coisa que não é dita, mas é muito também sobre como essa polarização das Alemanhas e a polarização política da época levava as pessoas a conclusões precipitadas sobre muitas coisas e como isso tudo contribui também para uma aura social ali, um clima social muito instável.
Enfim, é um livro que com certeza eu gosto muito e espero ter outras chances de reler com outras turmas em outros momentos, porque vale a pena dar uma olhada nele e indico muito a edição em português também. Bom, depois disso, um outro livro que eu gostei muito, a gente teve leituras muito legais. Eu digo leituras estranhas porque elas foram muito espaçadas e tal, mas as leituras em si foram boas. Foi o Patrícia Galvão, Pagu, Militante Irredutível, da Maria Valéria Rezende, que saiu por essa coleção Brasileiras, que está sendo publicada pela Rosa dos Tempos, com a organização da Josélia Aguiar. Sei que é um livro que me encantou muito, muito, muito. A ideia da coleção Brasileiras é ressaltar a história de grandes mulheres brasileiras em seus campos, né? Se eu não me engano, a gente já tem outros 2 volumes. O que me encantou muito nesse, é uma coisa que eu não sabia antes do livro ser publicado, é que a Maria Valéria Rezende, que é uma escritora que nasceu em Santos e que eu já li em outros momentos e tal, ela conviveu com a Pagu. Quando a Maria Valéria Rezende era nova, a Pagu já não era tão nova assim. E a ideia da Maria Valéria Rezende aqui foi fazer uma espécie de livro de memórias da Pagu, né? Das memórias dela com a Pagu, essa que é a ideia. E pra mim foi uma surpresa, assim, muita coisa que eu não sabia, que aprendi muita coisa do final da vida da Pagu, mas também dessa formação da Maria Valéria Rezende. E eu acho que a gente acaba aprendendo muito desse pensamento da época, da formação dessas pessoas, da convivência ali que existia. E também, no fundo, como a Pagu teve ali sua importância para a maneira com que a Maria Valéria Rezende se tornou militante no futuro também. Gostei muito, recomendo muito, foi uma ótima surpresa e estou bem curiosa com os outros livros dessa coleção também. Eu acho que vai ter bastante coisa legal saindo por ali. Depois disso, um livro que tem um hype, e assim, eu entendo o hype, eu gostei de certos aspectos desse livro, mas eu realmente não gostei tanto quanto o hype. Tá aqui o Eu Que Nunca Conheci os Homens, da Jaqueline Hartmann, que foi traduzido pelo Diego Grando, saiu pela Dublinense. Então esse livro ando rodando aí, é fácil encontrar ele na internet. A Jaqueline é uma escritora belga de origem judaica. Ela já faleceu, esse livro aqui, se eu não me engano, é de 95. E tá tendo aí um momento de novo. A gente tem uma distopia que a gente tem um grupo de mulheres que tá numa cela e elas não sabem bem por quê. Existem guardas e existe toda uma rotina de deixar comida, de horário que fica tudo escuro, horário que fica tudo claro. É uma coisa meio tortura branca, assim. Elas estão em grupo e elas ainda têm ali um senso de rotina, mas elas não têm percepção de tempo, né? Elas estão privadas de muitas coisas e a maioria delas lembra de um mundo lá fora, lembram de algo que aconteceu antes, mas que já é muito vago na memória delas e até tem uma grande incerteza sobre exatamente onde que elas estão presas. E uma dessas pessoas, uma dessas mulheres que estão ali é mais jovem, e essa menina não tem memória do mundo externo, assim. E em determinado momento tem algum tipo de falha, ou a gente não sabe, elas não sabem, a gente não sabe, porque a gente está acompanhando a história da perspectiva delas. Mas acontece algo ali que elas conseguem sair e se deparar com esse mundo em questão. Então elas saem, vão desbravar, vão tentar entender onde elas estão e tentar viver esse outro espaço ali e ver se chegam a conclusões. Não estou sendo vaga aqui de propósito, acho que quem quer ler o livro é legal descobrir essa parte toda sozinho, então não vou entrar nesses detalhes. Ele é um livro legal, ele é aquele tipo de livro bem empolgante que você quer continuar lendo e realmente funcionou comigo. Como eu disse, eu estava num momento de leituras lentas, assim, parando, voltando, e esse livro realmente me engatou. Isso com certeza é algo da escrita da Jaqueline que dá muito certo, assim. Mas, às vezes eu engatava um pouco na construção de mundo dela, assim. Eu acho que ela teve uma ideia muito melhor do que ela conseguiu executar.
E às vezes eu pensava, não, mas por que, assim, eu não tenho problema de não ter as respostas todas, mas em alguns pequenos detalhes dessa construção de mundo pra mim não funcionaram, assim. Então foi um livro ok pra mim, no fim das contas, não foi assim um favorito, mas eu entendo o charme dele e tem várias coisas legais aqui, e tem várias cenas muito fortes. Eu gosto do desenvolvimento da personagem, enfim, só não foi assim tão grande o amor por ele. Bom, depois disso eu li 3 livros de escritores aqui de Curitiba pra mediar uma mesa entre eles. Na realidade são 2, um escritor e uma escritora, um livro dele, 2 livros dela, por isso 3 no total. E foi uma conversa muito legal, um evento muito legal que fizeram aqui numa casa de esquina onde funciona um coworking, e fizeram tipo um sábado literário, assim. É um lugar muito bonito, que tem um gramado e tal, então foi um evento bem divertido de participar. Bom, aqui estão o João, do Rony Rodrigues, que saiu pela editora Tela-Aranha. A Tela-Aranha é uma editora jovem aqui de Curitiba, mas também é uma livraria jovem aqui de Curitiba. Caso alguém tenha a oportunidade de conhecer, eu recomendo muito, um lugar muito gostoso. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas a gente tem nessa capa branca aqui o João e o nome do autor marcadinhos aqui. Basicamente a gente tem um texto de fundo, que é o Armada, do João Gilberto Noll, que é um livro que o Rony gosta muito, leu e trabalhou, enfim. E o que o Rony vai fazer é, com um corretivo, apagar partes do livro do Noll e deixar só algumas palavras e construir a narrativa dele a partir dessas palavras. E, em termos de metodologia, ele me lembra muito aquele livro do Jonathan Safran Foer, o Trees, alguma coisa com Trees, Trees of Leaves, eu vou deixar aqui, que faz algo parecido. O Jonathan recorta, né? Ele recorta palavras e deixa só algumas, então ele é um livro todo perfuradinho. Aqui o João pinta, né? Apaga via tinta, mas a gente também continua com essa noção de ausência, né? É um livro que eu achei muito sensível, um método que eu achei muito sensível. Eles fotografaram as folhas para colocar aqui, o que realmente dá uma materialidade, assim, tem uma textura nessa imagem. E foi muito legal porque o Rony levou pra gente ver lá na mesa as folhas e os corretivos que ele usou. E é mais legal ainda ter tido a oportunidade de ver. É um livro muito sensível, um tratamento muito poético da língua, a maneira com que engata essas frases, palavras meio soltas, e como o Rony dá um significado, né, um ressignificado para essas palavras que já rodaram. Achei bem legal e a conversa foi muito boa. E a outra autora que estava junto é a Júlia Reis. Da Júlia Reis, então, eu li o Metamorfoses do Sr. Ovidio, que foi publicado pela Arte e Letra, e o Diário, A Mulher e o Cavalo, que também saiu pela Tela-Aranha. Inclusive, o Diário tá numa edição bilíngue com espanhol aqui atrás, então achei uma experiência bem legal também. Bom, vamos começar pelo Diário. Eles têm esse clima de textos curtos que dão essa sensação de escrita cotidiana, de passagem do tempo. E uma das imagens que a Júlia vai trazer aqui, bem frequente, é essa relação com o cavalo, né? Isso acontece de maneiras diferentes, ela vai mudando ao longo do livro. A gente também tem aqui várias colagens que eu acho que também ilustram bastante bem. Essas colagens são da Isadora Fernandes, e enfim, foi um trabalho bem gostoso. E eu também sou muito encantada pela Metamorfose do Sr. Ovidio.
o vídeo, o escritor do Metamorfoses, né? E ela vai usar essa imagem do Ovídio em cada texto. O Ovídio é uma pessoa diferente. Então, né, o Ovídio mesmo sofrendo essas metamorfoses. Então a gente tem, será que a gente pode dizer que são mini contos? São textos pequenos em que o Ovídio sempre é uma pessoa diferente e às vezes tem um toque de humor ali da Júlia que eu acho muito cativante, assim, eu gosto bastante desse aqui. Bom, depois do livro da Júlia, eu li um livro que eu tenho em versão digital, então vou colocar a capinha aqui, que é o Yoko Tawada's Portrait of a Tonk, da Chantal Wright. É um livro que eu li em parte também para o doutorado, mas é uma experiência muito divertida ler esse livro. A Chantal Wright é tradutora, traduz do alemão pro inglês. E esse é uma espécie de ensaio barra conto da Yoko Tawada. Yoko Tawada é uma escritora nipo-germânica, ela escreve parte dos seus textos em japonês, escreve parte em alemão. É uma tradutora que questiona muito esses limites, de propósito, né, como de fato vontade estética, assim. E é um texto que fala muito sobre a relação da língua. As personagens falam mais de uma língua e estão o tempo todo comentando como palavras de uma língua se parecem com palavras da outra, os sentidos diferentes, enfim, esse entre línguas está muito presente nesse texto. E a Chantal Wright vai ter uma proposta de tradução que é muito legal, que é fazer uma tradução em 2 colunas. Então ela faz a tradução do texto da Yoko numa coluna e coloca comentários, discussões, notas, enfim, palavras dela mesma na coluna da direita. Eu vou tentar colocar uma imagem de uma página para vocês terem uma ideia. E, enfim, falei que é um pouco pro doutorado porque eu me inspiro um pouco, falo um pouco sobre esse trabalho de tradução dela. Mas também foi uma leitura muito divertida e quem gosta da Yoko Tawada, eu recomendo, uma experiência bem interessante porque a gente dialoga não só com a Yoko, mas também com a Chantal e essa é uma experiência muito divertida. Depois eu entrei num momento bem inusitado e divertido, outro livro que eu não tenho físico aqui. Eu ouvi e li Orgulho e Preconceito, Pride and Prejudice, da Jane Austen. Eu li e ouvi em inglês, então não tenho nenhuma versão traduzida aqui para mostrar para vocês. Mas uma experiência muito divertida, porque eu fui lendo no Kindle e fui ouvindo o audiobook. Encontrei um audiobook com direitos autorais abertos no Spotify, então posso tentar deixar o link se alguém tiver interesse. Foi uma delícia. É um livro que eu já tinha lido quando eu era mais nova. Na época, não sei se eu tinha... Não sei, eu acho que na época algumas camadas dele tinham ficado ocultas pra mim, o que tudo bem também. É gostoso a gente ter percepções diferentes de um livro, né? Na realidade, eu vi no YouTube uma cena do filme e daí fiquei com vontade de rever o filme e depois pensei que eu vou ler o livro, enfim, foi indo. Enfim, é uma coisa que fica muito clara pra mim nesse livro. Eu entendo essa relação com o casamento dos personagens de uma maneira muito diferente. Eu acho que quando eu era nova e li pela primeira vez, eu ficava assim muito, por que elas querem tanto casar, por que não sei o que, não sei o que, mas de fato na época era uma relação de trabalho, né? O casamento era o meio de vida para essas mulheres, né? Então é uma relação muito diferente, eu acho, do que a gente pode ter hoje, né? E essa percepção para mim foi muito diferente, com certeza, da percepção que eu tive quando eu li da primeira vez. E foi gostoso entrar em contato com esse texto de novo. Eu gostei muito dessa experiência de ler e ouvir o texto também, porque foram alguns dias ali que eu estava completamente imersa, porque se eu não podia estar lendo, se eu estava fazendo alguma coisa em casa, eu estava ouvindo, enfim, foi um negócio bem terapêutico, assim, quase, de sumir para esse mundo da Jane Austen, sempre que eu tinha um tempo, assim. Foi gostoso. Recomendo a experiência, independente com o livro, caso você ainda não tenha tentado. Eu acho que é uma coisa bem legal que essas tecnologias estão permitindo.
Depois disso, uma releitura que foi Um Amor Incômodo, da Helena Ferrante. A tradução desse aqui é do Marcelo Lino. Eu acho sempre muito engraçado, acho que o Marcelo Lino poderia ser o nome de uma personagem da Helena Ferrante. O que saiu pela Intrínseca. Eu reli esse livro esse mês porque eu participei de uma conversa sobre ele, o clube do livro da Lu Tomé. Ela falou que ia colocar no YouTube, se já tiver, eu vou deixar o link ali embaixo, caso alguém queira assistir. A gente conversou um pouco mais sobre esse livro aqui. Foi uma surpresa reler esse livro, acho que eu gostei até mais do que eu tinha gostado antes. Algumas coisas vieram à tona pra mim. A gente tem aqui uma filha e uma mãe, né? Essa é a grande relação, o amor incômodo é um pouco esse. É uma filha que teve uma relação estranha, com momentos diferentes, né? Com a mãe, que estava num momento já mais maduro, mas que teve outros momentos ao longo da vida, e essa mãe falece. E a partir disso a filha vai criar ali um questionamento muito grande na filha, e o livro tem um tomzinho de suspense e investigação, assim, porque a filha tá querendo saber exatamente o que aconteceu antes da morte, tem ali alguns aspectos misteriosos na morte dessa mãe, apesar da polícia ter descartado a possibilidade de homicídio, e ela vai tentar entender melhor o que aconteceu ali, e isso faz com que aspectos do passado dela venham à tona também, coisas que ela sofreu e que ela precisa lembrar e digerir ali de outra forma também retomam ali pra ela. E uma coisa que me chamou muita atenção nessa leitura é que essa personagem principal é quadrinista, autora de histórias em quadrinhos, e o pai dela é pintor. E é interessante como a gente tem essa imagem, né, o pai pinta quadros, imagens estáticas, e a filha está tentando também pintar essas imagens, mas criar uma narrativa que conecte essas imagens, né? É muito o que a narradora tenta fazer também ao longo do livro. Então foi uma coisa que eu não lembro de ter notado na minha primeira leitura, que realmente se destacou nessa leitura. Recomendo bastante. Também. Depois disso, a gente tem aqui um livro divertido, curioso, que é o Damas de Casaco de Pele e Chicote, da Wanda Fonzarra Mazur. A tradução é da Karina Giannini, que saiu pela Herculano. Herculano, que foi uma editora que eu meio que descobri nessa Flip e que tem feito um trabalho muito, muito legal. Eu gostei muito desse livro. A Wanda Fonzarra Mazur é uma escritora austríaca, que era casada com o Leopold Fonzarra Mazur, que é o cara que fala, né, de onde deriva o masoquismo. Mas aqui a gente vai ter uma coletânea de contos que envolvem damas em casacos de pele. Todo conto tem uma personagem mulher que vai vestir um casaco de pele em algum momento. Enfim, eles têm um clima variado entre esses contos, mas tem uma coisa meio contos de fada, assim. Alguns mais, alguns menos, mas tem meio essa coisa dama da floresta e tal, assim, que vai... Na realidade, o primeiro conto tem mais o primeiro texto tem um tom meio de ensaio, coluna de opinião, assim. E parece que os outros são meio que uma ilustração da tese que foi apresentada nesse primeiro texto. E quando eu digo contos de fadas, são contos de fadas para adultos, sabe, pessoal? Nada de ler isso para criança. Ele não é, assim, ultra sexual ou erótico, nada do tipo, mas, enfim, tem uma carga de mortes e tal, que enfim, né, é razoável, não é conto de fada para ler para criança, não. Mas eu digo um clima de conto de fada no sentido de ser uma coisa meio onírica. Ele tem esse tom de, contaram que essa pessoa um dia, enfim, é esse tom que eu tô pensando aqui. Recomendo também. Depois disso eu peguei um livro que estava aqui há bastante tempo, que é o Catálogo de Perdas, do João Zanello Carrascosa e da Juliana Monteiro Carrascosa. É um trabalho que eu gostei, eu vou dizer que eu gostei mais das imagens da Juliana. Os textos eu achei um pouco repetitivos. Na realidade, talvez o livro inteiro seja um pouco repetitivo.
A ideia deles é o seguinte, eles têm sempre... Deixa eu mostrar. A gente vai como um formato de catálogo por letra, então aqui abriu B, bombinha. Aqui a gente tem um mini conto que relata uma ausência, uma perda, e isso pode ser... As personagens são sempre diferentes, então às vezes são perdas de pessoas, às vezes são perdas de objetos, às vezes é perda de um sentimento, de um momento ali da vida. E quando a gente abre assim a página, a gente tem uma imagem que ilustra esse momento. É um trabalho de ficção, né? Eu gosto das ilustrações, eu até gosto dos textos, mas acho que o livro e os textos vão ficando repetitivos no sentido de estrutura. Assim, o jeito que os contos são construídos é tudo meio parecido, no fundo. Então, eu diria que esse aqui seria um livro mais legal pra você ir de vez em quando, dar uma folhada, dar uma olhadinha, do que ler do começo ao fim, do começo ao fim. Ele acaba sendo um pouco cansativo. Ele saiu pela SESI São Paulo, editora, desculpa, acho que eu não tinha mencionado, né? Enfim, legal, mas eu não também recomendaria, assim, imensamente. Achei um pouco repetitivo e cansativo, digo. Mas muito, muito sensível, muito bonito também. Depois disso, meio que fiz minhas pazes com a Becky Chambers. A Becky Chambers é uma escritora de ficção científica americana e eu gostei muito da série que se chama Wayfarers, já está publicada aqui no Brasil, que tem o Longo Caminho para um Pequeno Planeta Hostil, acho que é assim o título, e os outros eu achei divertidíssimo, achei muito legal, muito bem construidinho, assim. Depois eu fui ler a série O Robô e o Monge e eu achei péssimo, não gostei nem um pouco daquele livro. E esse aqui já foi mais divertido pra mim, esse aqui é o To Be Taught e Fortunate, aprender, né, ser ensinado se tiver sorte. Esse que eu achei mais legal. A gente tá num momento da Terra, está no futuro, 2100 e não sei quanto, e uma empresa conseguiu dinheiro suficiente para mandar os astronautas para fazer reconhecimentos em outros lugares, e recolher dados e fazer pesquisas. E essa nave, então a gente está dentro da perspectiva de uma dessas naves, vou mandando notícias para a Terra, só que por causa da distância entre a Terra e a nave, as mensagens demoram muito tempo para chegar de um lugar para o outro. A gente tem tanto a convivência entre as 4 pessoas que estão nessa nave, que é uma parte muito gostosa na narrativa e que é uma coisa que eu gostava muito da série dela, quanto a descrição desses mundos, desses planetas que essa tripulação vai visitando. Eu acho sensacional essa parte, ela consegue criar esses ambientes muito bem. Mas também a relação deles com a Terra, né? Essa comunicação espaçada no tempo e eventualmente vai acontecer alguma coisa, uma treta. Eu também não vou entrar em detalhes por coisa de spoilers, mas enfim, eu gostei muito, isso aqui me divertiu muito. A Becky Chambers, eu não iria ler ela pensando nisso, assim, pensando, nossa, vai ser incrível, isso vai mudar o mundo, é a grande literatura. Eu não acho que seja o caso, mas eu acho que ela faz uma literatura divertida, inteligente, ela faz uma ficção científica que é muito gostosa de ler, e eu olharia, caso alguém tenha interesse, com muito carinho pra essa aqui, só não o Robô e o Monge. Aquela eu, enfim, não recomendo nem um pouco, achei bem raso. Mas esses outros eu achei bem divertidos. Não tenho notícia de tradução desse pro Brasil, infelizmente. Se alguém souber, avisa a gente aí nos comentários. Mas os outros já estão, os outros 4, né, da outra série já estão publicados também. E por fim, pra gente terminar as leituras, tá aqui o Parade, da Rachel Cusk. Esse aqui é um romance meio esquisito, porque é um desses livros, não é bem linear, e a gente não acompanha um núcleo só, a gente acompanha alguns núcleos meio independentes, mas que tem ali um toque, tem umas linhas, assim, né, e eu acho que a ligação entre eles tá mais na ideia e nas relações que a gente vai fazer pensando sobre eles do que no enredo ou nas personagens em si. A gente vai ter aqui um meio muito
Eu diria que é um livro sobre arte, um livro sobre artistas, sobre esse meio da arte no sentido de quem pode ser artista, como é ser artista, como você vira artista, as pessoas de que lugares podem se tornar artistas, então como, né, como se chega lá, e um pouco também sobre essa coisa da galeria, dos museus, né, dessas coisas que não são a arte em si, mas que estão ali dentro do sistema. É um livro também que vai abordar muito relacionamentos e questões de gênero dentro de relacionamentos, então como lidar com desigualdades de gênero, com expectativas, com papéis sociais para cada gênero, se é possível um casal sair disso completamente ou não. Tem também uma questão de morte, de lidar com a morte dos outros, que também é bem presente, né, do luto, que é presente em algumas das personagens. E também como não só lidar com a morte, mas também como lidar com o envelhecimento e os cuidados e os rearranjos que isso pode existir. Um ponto comum é que a gente tem 3 personagens que são artistas e que são nomeados com um G pontinho. Isso também tem uma coisa curiosa, eles não parecem ser a mesma pessoa, mas tem essa sombra ali entre eles. A gente tem também uma coisa que eu acho comum entre os narradores. A gente vai ter 2 tipos de narrador nesse livro. Às vezes a gente tem um narrador em primeira pessoa. E tem um dos trechos que eu achei maravilhoso, é um grupo de pessoas conversando. As pessoas vão para um restaurante e vão conversar, e são pessoas de museu e vão falar sobre arte e tal. Mas a gente tem essa primeira pessoa que fala, nós fomos ao museu? We went. Mas que essa pessoa não vai falar nesse diálogo, ou não vai falar pra gente o que falou nesse diálogo, só vai relatar esse diálogo que aconteceu com as outras pessoas. Então eu achei muito divertido isso. Mas enfim, a gente vai ter ou narradores em primeira pessoa, ou uma terceira pessoa bastante onisciente, uma terceira pessoa que parece saber mais sobre a própria pessoa do que a pessoa em si, sabe? Quando é aquele narrador que fala pra gente... a pessoa se sentiu assim porque não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que aconteceu na vida dela, e às vezes é aquele processo que nem às vezes a gente não sabe porque a gente se sente de certas formas. Então isso que eu tô dizendo como narradora onisciente, que parece saber mais sobre as personagens do que elas mesmas, assim, né? É um livro que eu gostei bastante, recomendo. Todavia anunciou já que vai publicar esse aqui no Brasil. Gosto das relações, gosto das imagens, provavelmente é um livro que eu vou querer reler em algum momento. E bom, pessoal, agora eu vou tentar passar rapidinho pela pilha de livros novos aqui na estante. Por motivos que vocês devem estar percebendo, minha voz está acabando. Mas vamos lá. Então, uma das coisas que chegaram aqui que eu achei assim, um trabalho muito legal é o livro de fazer livros da Cecília Borlave, que saiu pela Lote 42. Produção gráfica para edições independentes. A Cecília tem uma baita experiência fazendo livros para Lote 42. São livros muitas vezes diferentes, né, que exigem ali um trabalho gráfico muito diferente. E esse livro aqui vai passar por essas etapas. Então, o que é produção gráfica, anatomia do livro, primeiras decisões, a escolha do papel, pré-impressão, pós-impressão, sistemas de impressão, entendendo a gráfica e considerações finais. Então ela realmente vai passar um guia bem técnico e prático sobre imprimir livros. E outra coisa que é muito legal é que ela vai usar papéis diferentes ao longo do livro. Uma das coisas que ela falou pra mim quando a gente conversou sobre o livro, que ela queria que justamente a pessoa tivesse... a pessoa que está lendo, né, que tivesse essa sensação na mão dos papéis diferentes, das impressões diferentes. Então a gente tem essa página toda colorida aqui, por exemplo, sobre uma impressora, né, profissional. A gente vai ter questões sobre o acabamento do livro. Ele tem a lombada exposta para a gente poder ver como é a lombada. Então, assim, é um livro que traz vários desses recursos justamente para a pessoa ter esses exemplos, né? Também tem aqui questões de dobra, de encadernamento, as dobras para fazer um zine, por exemplo, impressões coloridas, como fazer. Aqui atrás a gente tem também uma lombadinha
tem um checklist. Eu achei muito legal pra alguém fazer um livro, assim, e ir acompanhando, com o checklist. Enfim, eu achei um trabalho muito legal. Eu acho que se qualquer pessoa aí tá interessada em se aventurar por esse campo e ter essas experiências práticas, eu acho que esse aqui é um livro importantíssimo para quem está estudando design gráfico, design de produto. Eu acho que também é um livro muito legal, que vale a pena dar uma olhada. Eu acho que é um recurso bem cuidadoso que a Cecília preparou aqui. Bom, eu comprei o volume novo faltam palavras às vezes. Comprei o volume novo da coleção das outras. Tá aqui o 38 Estrelas, a maior fuga de um presídio de mulheres da história da Josefina Licitra, com tradução da Elisa Menezes. Enfim, um livro de não ficção. Eu gosto muito dessa coleção, como vocês sabem. E enfim, bem curiosa com esse aqui. Do pessoal do Círculo de Poemas, eu comprei o Quadril e Queda, da Bianca Gonçalves. Eu achei divertidíssimo esse título. A Bianca é de São Paulo, 1992, é poeta, performer e tradutora. E tô bem curiosa. Tô bem curiosa com esse aqui, eu vou tentar ler em breve. Bom, eu fui num sebo em dezembro, fiz umas trocas lá, voltei com umas coisas bem legais. Aqui tá o A Curva do Sonho, da Ursula Le Guin, uma autora que com certeza eu quero ler mais. Em um mundo assolado por instabilidade climática e superpopulação, George Orwell, um cidadão pacato e mundano, descobre que seus sonhos têm o poder de alterar a realidade. Peguei lá também mais um livro da Rachel Cusk, o Arlington Park. Tá aqui essa capa já meio vintage, quase. Quando que saiu esse livro? Saiu o original é de 2006 e a publicação no Brasil é de 2007. A tradução do livro é da Fernanda Abreu, saiu pela Companhia das Letras. Não sei muito sobre o livro. Essa parte de trás me lembra muito os livros do Jonathan Safran Foer. Mas enfim, como eu tenho gostado de ler Rachel Cusk, eu não fiquei muito atenta sobre o que é. E mais um livro desse dia do sebo, daqui A História Secreta, da Dona Tart, tradução do Celso Nogueira. Também um livro, um calhamacinho que eu tenho vontade de conhecer. Bom, chegou uma tradução, esse aqui é especial, chegou uma tradução que eu fiz junto com a Lília dos Santos, daqui O Rosto Esquecido, A Procura da Minha Mãe Africana, da Janine Grícios, publicado pela Edita Cuja. Foi um trabalho muito gostoso ter participado. A Janine Grícios nasceu na África, na região que hoje é Ruanda, e foi levada, a mãe dela é africana, o pai dela era europeu. Ela foi levada por esse pai quando era criança para viver na Europa e perde o contato com a mãe, tem toda uma educação europeia, e quando já é adulta ela vai tentar achar a mãe de novo. E é um livro de memórias, para mim é um livro muito, muito interessante. A gente fala muito sobre colonialismo e decolonialismo, e a gente vive muitas questões no nosso país, inclusive sobre isso. Mas eu acho que a história da Janine é um desses exemplos bem concretos na prática, né, dessas questões na vida de uma pessoa, como esse imperialismo ali na África teve impactos muito pessoais no caso dela. É um livro doído, mas feliz. Também eu acho que a Janine tem um jeito muito bonito de encarar a vida. Pra mim foi um prazer encontrar as palavras dela e encontrar quais seriam as palavras dela em português. E, enfim, tá aqui um livro, uma tradução que eu fiz com muito carinho. A Lilian também fez a tradução com muito carinho. E a nossa editora também estava muito envolvida no projeto, então recomendo muito a gente dar uma olhada. O que mais temos aqui? Um monte de coisa que eu quero ler em breve. Aqui tá o Mata Doce, da Luciane Aparecida, que ganhou um prêmio recentemente. Parabéns, Luciane. Tô com bastante vontade de conhecer esse. Temos também A Vegetariana, da Han Kang, com tradução da Jai Hyung Woo. Devo estar lendo errado, mil perdões pela Todavia.
Comprei esse aqui porque vai ser o livro de janeiro do Leia Mulheres aqui de Curitiba. Bem curiosa pra conhecer esse daqui. Comprei também o Querido Babaca, da Virginie Despentes, não sei se é assim que fala, a tradução da Marcela Vieira, bem curiosa. Eu sei que tem a ver com questões de internet, linguagem de internet e tal. 2 livros aqui da Micheline Verunsk. Eu comprei O Som do Rugido da Onça, que foi publicado pela Companhia das Letras. É um livro que eu já estava com vontade de ler desde que saiu, mas enfim, tava enrolando, agora tá aqui. E eu recebi o Caminhando com os Mortos, também premiado, recebi do pessoal da Companhia das Letras, parabéns. Pra Micheline, bem curiosa pra conhecer esse. Um livro que tá aqui na pilha não é tecnicamente meu, eu peguei emprestado, tá, gente? Mas que eu tô com vontade de ler, a gente falou da Yoko Tawada, aqui tá o Abenteuer der Deutschen Grammatik, então Aventuras da Gramática Alemã. É um livro de poemas que brinca com questões da língua e da gramática e tal, então eu tô com bastante vontade de ler agora em janeiro também. Um livro que chegou aqui, que eu apoiei no Catarse e que chegou aqui em casa, é o Diário Fim do Mundo, é isso? Diário de Fim do Mundo, da Natália Kliuchdaryova, traduzido pela Letícia May. A Natália nasceu em 1981 na Rússia, jornalista, escritora, tradutora, e vive agora na Alemanha. E esse aqui é um diário que ela escreve a partir dos acontecimentos da guerra. Enfim, parece bem interessante. A publicação é da Kino Rus. Bem curiosa com esse aqui. Comprei também o Máquina de Leite, de Silvia Mona, traduzido pela Marcela Lanius. A Silvia nasceu em Budapeste, cresceu na Suécia e vive nos Estados Unidos. E eu sei que a gente tem uma personagem que vai ser mãe, né? Vai se tornar mãe, mas que também é tradutora. Então, tô curiosa com esse aqui. Aqui está outro livro muito legal, Immanuel Kant, do Thomas Bernhard. Esse aqui é o 3º volume de publicações do Bernhard pela editora UFPR, com tradução da Angélica Neri e do Hugo Simões, meus amigos. Eu traduzi o primeiro livro dessa coleção que saiu, que é O Presidente. Pra mim é uma alegria ver mais traduções saindo, até porque as pessoas são meus amigos, né? E aqui a gente tem uma super sátira do Kant dessa imagem do filósofo e tal. Recomendo muito. Eu vou deixar o link ali embaixo, a gente fez um lançamento do livro, então caso alguém queira ver, tá disponível no YouTube. Um livro que eu comprei por conta de um trabalho, um artigo que eu quero escrever, tá aqui, O Poder Subversivo dos Mitos Antigos, Presença de Antígona, da Ellen Morales, traduzido pela Ângela Lobo de Andrade. Tem outros textos que vão falar sobre essa questão, né, das mulheres e a questão da fala a partir dos mitos clássicos, mas enfim, queria mais um exemplo sobre isso. Por fim, 2 lançamentos da Penguin, lançamentos nacionais. Tá aqui o Nebulosas, da Narcisa Amália, e o Memórias de Marta, da Júlia Lopes de Almeida, 2 livros que imagino que saíram por causa da lista da FUVEST, né? Mas ainda assim, bom a gente ter esses clássicos das brasileiras em muitas edições, e curiosa pra conhecer esses 2. Bom, pessoal, é isso. Obrigada pela companhia, caso você tenha assistido até agora o vídeo. E, enfim, me contem o que vocês andaram lendo aí no final do ano passado. Próximo vídeo a gente volta pra falar sobre as nossas melhores leituras. É isso, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.